A questão da endometriose, né? A gente já se inseriu um pouco. Eu queria que você falasse um pouquinho de estatísticas aí, né? De quantos por cento mais ou menos você está recebendo de pessoas lá, quantas confirmam esse diagnóstico, como é que vem sendo isso? Está praticamente, vamos colocar entre aspas aí, endêmico a endometriose, como é que você pode falar sobre isso? Na verdade, não é que é endêmico, entendeu, Ricardo? É porque é o que eu te falei, era o subdiagnóstico, entendeu? Então, como antes, as pessoas ainda fazem, muitos transvaginais as pessoas fazem e não Passava são desapercebido, né? Várias vezes, porque é muito minucioso? Muito minucioso. Então, a gente faz um preparo intestinal na paciente, ela tem que tomar um laxante, tem uma alimentação, tem todo um preparo para ela poder fazer esse exame. Não é um exame que eu vou lá e faço o transvaginal e olho o útero, olho o ovário, não. Não, é um exame detalhado, minucioso, que eu levo mais ou menos uns 50 minutos para fazer um exame. Eu, na verdade, eu não conhecia, apesar de ter esse conhecimento um pouco aprofundado em algumas áreas da medicina, né? Eu não sou médico, né? Mas de tanto a gente conversar, a gente acaba aprendendo, né? Eu vim saber um pouco mais sobre endometriose com o doutor, talvez até você conheça, ele é ginecologista obstetra, o doutor Remberto. Dr. Remberto, ele atende na Master Plástica, ele explicou um pouquinho sobre o endométrio aqui, né? Que é o revestimento do útero ali, isso, né? Então ele falou que realmente, de fato, é muito minucioso o diagnóstico por ser um tecido relativamente grande, então tem várias coisas que podem atingi-la. Eu imagino que realmente deve ser bem complicado. Acontece? Esse endométrio é como se ele crescesse fora do útero. Então, a mulher não tem, ela menstrua, então ela acaba tendo cólicazinha leve, que é o normal, quando está com o endométrio lá, onde ele tem que estar, dentro da cavidade uterina. Mas imagina ele fora. Então, ele pode estar perto dos ovários, ele pode estar atrás do útero. Nossa. Ele pode estar no ureter, que é o caninho. Eu sempre falo assim, para quem não conhece, né? Assim, é um caninho que liga os rins à bexiga. Entendeu? Então, o que acontece? Às vezes tem endometriose ali. E isso faz o quê? A pessoa começa a ter uma hidronefrose. O que é hidronefrose? É como se fosse o xixi, a urina, volta pro rim. E às vezes ninguém sabe nem a causa. Eu já conversei com alguns amigos urologistas sobre isso, né? Que a paciente vai fazer um exame, procura pedra nos rins, porque pedra não acha pedra, e a paciente está com hidronefrose, o rim é como se fosse um rim inchado, cheio de urina, né? A urina não o rim até não filtra, mas não segue o caminho, né? E eu conversei, falei, gente, olha, tem que pesquisar endometriose. Porque a endometriose, às vezes, ela faz isso. Ela pode fazer uma estenose, ela pode fazer... o canal se fechar. Se fechar, como se fosse o endométrio fica ali, naquela região. Então, a gente pode ter endometriose. Nessa parte, pode ter. Inclusive, na parede abdominal, no umbigo. Tem gente umbigo? Juro. Tem hérnia, não tem hérnia? Às vezes fala hérnia. Às vezes tem gente que não tem hérnia, mas tem endometriose nessa região. E às vezes dói. Como que eu vou começar a desconfiar? Isso dói na época que a pessoa está menstruada, entendeu? Quando ela vai menstruar, tem dor naquela região e sai uma secreção, né? Tem endometriose, inclusive no pulmão, a gente fala na pleura, então a paciente tem casos gravíssimos, vocês não têm noção, que a paciente pode e tem dor, tudo relacionado à menstruação, né? É a fase do ciclo menstrual, mas quando já está muito crônico, aí ela já não está mais relacionada a essa fase, já fica algo, sempre ela sente aquela dorzinha, né? Então, assim, tem todas a endometriose, ela pode ir para vários lugares e isso afeta a qualidade de vida da paciente, é péssimo. Fora a infertilidade, que ela pode... a primeira coisa que a gente começa a pensar é se a paciente ela tem um pouquinho de dificuldade para engravidar, a gente já pensa em endometriose também, entendeu? Entendi. E doutora, existe uma idade para, por exemplo, de que idade a mulher pode começar a suspeitar que ela possa ter um diagnóstico de endometriose? Na verdade, são sintomas. Tem até casos em adolescentes. Sério? Sim, sim.
Quando começa a vida, né, ativa ali, né, Exato, quando começa a fase menstrual da paciente, preparar né? o corpo para poder, né, a fertilidade, né? Só que aí já o diagnóstico na paciente tem várias pacientes que vão comigo com essa suspeita, né? E adolescentes, sente muita dor, já chegou a desmaiar, né? Mas esse diagnóstico na paciente adolescente não tem como ser transvaginal, porque transvaginal é a única duas contraindicações que tem. A paciente que é virgem, né, que nunca teve relação sexual, e na paciente que tem uma estenose vaginal. O que é isso? Uma paciente muito idosa, que ela não consegue, é como se fosse uma paciente que que nunca tivesse tido relação sexual, a gente não consegue. Então, são esses dois. Então, nessa paciente que é adolescente, primeiro, a gente pode fazer transretal, né? Ou a ressonância magnética também. São duas formas da gente tentar diagnosticar a endometriose nessa paciente, né? Mas no caso da ressonância, já não, no caso seria indicaria para outra pessoa, né? Aí a ressonância já é outra pessoa, mas a gente lê o exame, mas a gente não realiza. Aí é o radiologista, não o sonografista, entendeu? Que também tem que... a ressonância eu fiz há uns 2 anos atrás, eu fiz meu pulso, né? Eu achei um exame bem... você tem que ficar quase 1 hora parado ali e tal. Eu te coloca confesso isso no ouvido, não sei o quê, meu Deus, é um negócio horroroso, né? Quem tem pânico não consegue entrar ali, não. Eu fiquei ali, é um barulhinho um pouco incômodo, né? Mas assim, né? Eu acho que, né, dos males, eu acho que o que ela traz o diagnóstico é muito preciso, Sim. né? Então, E assim, a endometriose, o tratamento ele é multifatorial. É isso que eu ia lhe perguntar, né? Porque assim, a mulherada vai ficar aterrorizada em casa, né? Porque a gente está falando de endometriose aqui, mas tem né? Eu queria que você falasse sobre isso, doutora. Tratamento e cura aí, né? Porque senão daqui a pouco o povo não dorme de noite. Algumas coisas importantes que acho que é legal a gente falar é que não é porque tem endometriose que não pode engravidar, não é isso, tá? Isso aí... O médico especialista, o ginecologista, o médico especialista, ele vai saber orientar a paciente e ver qual é o grau dessa endometriose, o que está afetando, qual a extensão dessa lesão, para saber como que vai fazer para ela engravidar, se ela quer ou não. Primeiro passo, né? Tá, então assim, não é assim, você não pode engravidar, não é isso. Tem um tratamento, tá? Segundo, o que é interessante a gente falar... doutora, eu tenho muita dor, nossa, eu consegui, eu tô me vendo, eu tô falando e a paciente tá lá olhando e pensando, nossa, eu tenho esse sintoma, eu sinto muita cólica, né, na época da menstruação, quando eu faço xixi, quando eu tô na época da menstruação, eu não consigo, eu fico fazendo muito xixi devagarzinho, pouquinhas vezes, ou minha parte intestinal... Eu acabei de ver comentário aqui no YouTube, você já ganhou mais cliente aqui já, viu? A galera tá todo mundo se identificando, né? Nossa, eu preciso ir, são pouco, verdade, é muito... Por favor, doutora, continue, você tava perdendo a urina, tava... Não, então são vários hábitos, então o que a gente fala? São os 4D, né? Então, primeiro, a paciente pode ter dor na relação sexual, tá? Isso é um dos sintomas que a gente vai começar a pensar em endometriose, tá? Dificuldade, mudança no hábito intestinal perto da menstruação. Tudo isso é perto da menstruação, né? Então, assim, ou ela começa a ter mais constipação, né, quando tá... Por quê? Porque também tem endometriose no intestino, eu esqueci de falar, mas tem também. Nossa! E ela inflama, né? Então, a gente vai até falar quais são os tratamentos para falar em inflamação, né? Então, o que acontece? E infertilidade. Eu estou tentando engravidar faz tempo e eu não consigo, né? E a urina também, que a paciente, ou se tiver no ureter, ela começa a ter, quando ela vai menstruar, inflama, ela tem mais dificuldade para urinar, ou ela vai várias vezes no banheiro fazer xixi, várias vezes. Né? Esses são alguns dos sintomas, né? É tipo como se fosse uma infecção urinária ali, que força isso também, né? A infecção urinária, ela leva muito a mulher ao banheiro, né? Olha, a mulher não tem que estar sofrendo. Então, tem vários tratamentos. Por favor, né? Por favor. Então, assim, E assim, imagina todo mês você sentir, Ricardo, agora assim, falando sobre empatia, eu sempre me coloco no lugar dos pacientes, de todos. Imagina todo mês
alguns já não estão mais só um mês, você sentir essa dor que te prejudica a qualidade de vida. Você não consegue sair para fazer um exercício, você não consegue sorrir, você tem que ficar mais quietinha. Então, aquela dor vai virando crônica e vai te causando alguns outros problemas. Limitante, né? Limitante, então afeta também o psicológico, você fica mais triste. Ninguém com dor fica feliz, né? Então, isso afeta. Então, assim, o que é legal? A gente diagnosticar e ajudar essa paciente. É multifatorial. Então, a alimentação, tá? Também vai ajudar. Exercício físico também ajuda, né? Então, e aí tem alguns outros tratamentos que são indicados dependendo do caso de cada paciente, né? Às vezes, cirurgia. Se eu fizer cirurgia, vai melhorar? Depende de onde. Ela pode voltar? Depende. Então, tem vários casos, entendeu? Às vezes, uma medicação pode ajudar a diminuir a endometriose. Primeiro, ela tem que ser diagnosticada, depois acompanhada, né? Então, hoje a alimentação ajuda muito, uma alimentação anti-inflamatória. Tem alguns colegas, assim, de fora, assim, né? Depois que eu comecei a fazer essa pós-graduação, que eu sempre, todo mês eu estou em São Paulo, tem 2 anos que eu vou todo mês para São Paulo, gente. Que bom, né? Que bom pra gente de Rondônia. Todo mês mesmo. E esse ano não é diferente, né? E assim, eu tenho vários colegas, tem um que é assim, a especialidade deles, eles são ginecologistas, mas trabalham só com endometriose, só para você ver o tanto que é complexo, o tanto que é algo assim muito comum nas mulheres, entendeu? Daqui uns dias vai o endometriologista, né? Né? Olha aí. Pode até surgir, né?